o nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta muito, assim, divertida. Luísa Meirelles. Olá, Christian, gostaria de saber como você, enquanto psicanalista, enxerga o tarô. Enxergo tanto o tarô, que tenho um tarô, né? Um tarô da Renascença, mas tive também um tarô de Dali, que não sei onde foi parar, um tarô de Eleusis, confissão, eu tirava tarô para as pessoas. Dos 15 aos 18, 19 anos eu frequentei exotismos, erotismos, yoga, alquimia, teosofia, eubiose, religiões afro-brasileiras, umbanda, candomblé, e todo tipo de prática associada com espíritos, com outros mundos, com vidas paralelas, com rituais xamânicos, né? Isso está na minha experiência pregressa, antes de eu me tornar psicólogo, inclusive, e está aí uma grande fonte de interesse antropológico da minha parte, né? Faz parte da minha formação, né? Tinha um certo sentido naquele momento da minha vida, depois foi se deslocando isso, eu vou falar sobre isso em mais detalhes a seguir. Mas a pergunta é também de Repipe. Dunker, qual a sua visão sobre o tarô, reiki? Tive conhecimento recente de grupos autogeridos por pessoas periféricas, onde este ponto parece ser um elemento muito forte na organização, e segundo o termo que usaram para me relatar a cura. Para essa comunidade, vejo até mesmo um paralelo com religiões de matriz africanas, indígenas, que cumprem um papel semelhante. Não acredito que a psicoterapia tenha um único método exclusivo e excludente, de forma de bem-estar mental, mas gostaria que você falasse a respeito. Legal, Repip, vamos tentar. Merlin Werneck, professor, pode falar em um dos seus vídeos sobre o que a psicanálise tem a dizer sobre o tarô, leitura de mãos e essas coisas? A leitura de mãos tem uma história incrível. Fico curiosa para saber qual a leitura que a psicanálise faz. Então, eu tinha tamanho interesse por esse tipo de manifestação, né? Manifestação cultural, que tem que ver com cura, mas não necessariamente, que quando me casei, fui fazer a minha lua de mel na Bahia, em Salvador, e lá tem um pátio, assim, onde ficam muitas leitoras de mão, né? E disse para minha esposa, deixa comigo que eu vou lá porque eu quero saber como funciona. E a criança disse, tudo bem, você vai, mas deixa a carteira aqui comigo. Falei, que nada, eu estou preparado, sabe? O idiota sempre está assim, menosprezando esse tipo de coisa. E ela me deu assim 30 cruzeiros e desci eu para falar com a senhora, que a hora que ela pegou na minha mão, algo estranho começou a acontecer, porque ela começou a falar com uma voz e tocar de uma certa maneira nas linhas da palma da minha mão, e de repente ela começou a dizer coisas assim como, você vai ajudar a avó, né? Você vai ajudar a avó dando um dinheirinho para a avó, né? E é 10, é 20, é 30, mas não tem mais? Vai buscar mais para a avó. E daí eu me apresento, quando eu me dou conta, estou diante da minha esposa dizendo, eu quero minha carteira, eu preciso dar mais um tanto de dinheiro para a avó. E daí a criança desacorda, e eu acordei do transe e confirmo que a leitura, não quer dizer que todas as leituras de mão tenham essa propriedade, né? Não estou puxando a coisa aqui para o lado do tirar dinheiro dos outros, mas para o lado do encantamento, né? Do lado da alteração de consciência, para o lado daquilo que está na origem da psicanálise, chama-se hipnotismo, né? Ou seja, você tem sons, vozes, contextos em que a sua consciência é rebaixada e você passa a obedecer, né? Então eu vou falar disso num registro assim antropológico
E eu diria assim, talvez o texto que mais me oriente nessa matéria é um texto do Claude Lévi-Strauss, que está em Antropologia Estrutural, que chama-se O Feiticeiro e Sua Magia, que conta a história de um candidato a xamã, na verdade, alguém que cursa ali a escola dos xamãs e que não acredita em nada daquilo. Né? Não acredita nas explicações mágicas, não acredita nos mitos, não acredita nos ritos, mas ele cumpre esse ritual e domina esse ritual, e porque ele não acredita no sentido assim teológico da crença, ele começa a inventar fórmulas diferentes. Então ele usa a sucção, ao mesmo tempo penas, né? Ele usa o sistema de flutuação, em que os objetos perdem um peso, ele usa ervas, ele vai compondo ali um conjunto de estratégias mais plásticas, né? Que levam ele a se tornar um super xamã. De tal maneira que, num grande confronto entre ele, né, no campeonato dos xamãs, e um xamã, vamos dizer assim, mais tradicional, ele se mostra vencedor, ele ganha. E aí o xamã perdedor pergunta para ele, mas qual é o segredo? Né? Por que você consegue fazer tantas práticas assim que a gente não consegue e tal? E chama-se Quesalid, né? Eu conto essa história também no meu livro Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica. Quando o Quesalid, que era um xamã, se não me engano, Apache ou Navarro, alguma etnia americana, quando ele diz, olha, não vou te contar o segredo, ele percebe que ele tem uma espécie de, por lado, interesse, né, ficar com aquilo para ele, por outro, uma espécie de respeito por aquelas que praticam aquilo inteiramente imbuídos de uma crença mítica. E o interessante da história do Quesalid é que ele vai, então, curando as pessoas, se tornando mais e mais famoso. Ele observa que quando as pessoas têm ele como alguém assim famoso, como um grande xamã, isso ajuda, né, a força das suas curas. Ele começa a perceber que tem xamãs que operam por dinheiro, outros não operam por dinheiro, até que o trabalho do Lévi-Strauss termina de uma maneira meio inconclusiva, dizendo assim, olha, não sabemos exatamente como a gente explica, mas isso se chama eficácia simbólica. Ou seja, quando você tem um certo conjunto de pressupostos, quando você tem crenças atinentes a esses pressupostos, há certas formas de estados informulados, né, do espírito, há certas formas de sofrimento que são curadas ou tratadas pelos xamãs. E o final da história é interessante porque o Quesalid encontra um xamã igualmente poderoso, né, que não trabalha por dinheiro e que ele fica na dúvida se aquilo que aquele xamã está fazendo se refere a algum poder transcendental que ele mesmo desconhece e que ele mesmo começa a assim, se perguntar quando olha para as suas próprias práticas. Então muitos de vocês sabem que entendo e levo a sério a afirmação do Lévi-Strauss de que o psicanalista é um xamã moderno, né? Ou seja, ele não pratica, né, o mesmo tipo de xamanismo dos povos originários, né, das populações, né, indígenas, mas ele se dedica a um outro tipo, né, de sofrimento mental, que o Lacan, lendo Lévi-Strauss, vai dizer, olha, não são mitos coletivos, não são mitos orais, mas são mitos individuais. Ele não trabalha assim com o próprio corpo, essa é uma questão bem interessante, né? Até que ponto o analista não trabalha com o próprio corpo, vem daí uma série de discussões sobre o estatuto do corpo em psicanálise, e ele não trabalha com assim ervas, né? Com danças, com músicas, ele reduziu, vamos dizer assim, a sua prática a processos de recuperação pela lembrança, de reintegração simbólica, ou seja, há essa passagem, vamos dizer assim, pela ciência, essa passagem ao moderno, vamos chamar assim. Então, como é que eu entendo essas práticas, né? Elas têm um valor
muito interessante, agora falando especificamente do tarô, e da minha experiência, tirando o tarô para as pessoas, que é de produzir certas experiências de reconhecimento. E nesse sentido, tem várias teorias sobre a origem do tarô, se ele seria egípcio, se ele teria nascido na região do Oriente Médio, né? Como é que ele teria sido incorporado aos mistérios de Eleusis, né? na Grécia, como ele chegou à França, a Marselha, aí já durante a Idade Média, né? Tem várias teorias, no fundo, sobre a origem do tarô, que é, indiretamente, a origem do nosso baralho. Né? O tarô ele é composto pelos arcanos menores, que tem naipes parecidos, né? Bastões ou moedas, né? Com os nossos espada, ouros, paus e copas, né? Que, portanto, tem uma dimensão lúdica e tem uma dimensão que integra, né? O azar, o acaso, o que está no centro, vamos dizer assim, dos jogos de aposta. Né? Muito importante para a gente, o quê? Para a gente entender essa questão, né, do destino, né, a questão do futuro, a questão de como o futuro se liga com o passado, como é que ele articula modos, né, diferentes, né, e diferentes, no sentido do Derrida, de presencialidade. Mas, além dos arcanos menores, a gente tem, então, esses que são os meus preferidos, né? Os arcanos maiores, que Jung associou com os arquétipos, né? Então a Lua, o Sol, né? Carta 19, o Imperador, né? Carta 4, o Diabo, né? E daí são temas, né? O anjo, o julgamento, o louco, o mago, os amantes, a torre de Deus ou a torre, a casa de Deus ou a torre, né? O mundo, a estrela, a papisa, o eremita, que bom, vai dar o arquétipo do velho sábio, né? A justiça, a fortuna, a força, o enforcado era uma das minhas preferidas, né? O sujeito amarrado ou pendurado, a morte, que para muitos tem assim, não, saiu a morte, eu vou morrer. Que, bom, nas leituras mais correntes implica apenas, né, um processo de transformação. A temperança, um grande tema na filosofia grega, né, Sofrosne, a virtude, né, da temperança, uma das aretês mais importantes para Aristóteles, para os gregos, então está aqui presente. O carro, o mago, né, que é, no fundo, aquele que representa, né, todos os saberes aí, a imperatriz e o Papa. Né? Então você vê, o Papa é uma figura, vamos dizer, já cristã, né, já de uma outra época. O que a gente pode especular, e eu estava falando dessa concepção que me parece, justamente pelo meu interesse antropológico, a mais plausível, e de que o tarô ele representa um tipo de escrita de um mito. Né? No fundo, é como se a gente pegasse aquilo que o Lévi-Strauss, né, chamou de mitema, depois o vai chamar de matema, e em vez de dividir em 4, como ele habitualmente fazia, a gente divide ela em 21 ou 22 cartas, né, que se fecham como um Ouroboros, né, como uma cobra que morde o seu próprio rabo, numa estrutura circular. Porque os mitos têm uma estrutura circular. Então, o que você tem ali é como se fosse uma história, né? Mas a propriedade do mito é que ele conta essa história invertendo ordens, né? Alterando, né, as sequências, de frente para trás, de trás para frente, porque nós estamos dentro de um esquema circular, né, e de uma temporalidade circular, que é a temporalidade do mito. Com isso, o que a gente tem? São tópicos, né, que vão se tornando ao longo do tempo tópicos, vamos dizer assim, fundamentais, tópicos que leem, né, as diferentes formas de vida que a gente conseguiu conceber, particularmente a partir da Idade Média e da modernidade. Né? Então o Papa, né, a religiosidade, a imperatriz, o princípio feminino, o imperador, o homem, a mulher,
O mago, bom, seria o quê? Aquela espécie de sábio, né? De sábio prático, de médico, né? O carro, né? Então é aquele que está orientado para governar os dois cavalos, da paixão da razão. A temperança, eu já mencionei o tema grego das virtudes, a morte como, enfim, uma reinterpretação, né, dessa circularidade como transformação de uma vida que se encadeia em outra vida, o enforcado, né, quer dizer, os infortúnios que nos levam às punições, né, aos castigos, a gente se aprisionar às próprias ideias, a força, né, quer dizer, tá lá, por exemplo, a força é um tópico nessa história da consciência ocidental no Hegel, né? Um capítulo da fenomenologia do espírito. A força. A fortuna. Fortuna é uma senhora, né? é uma mulher que vai aparecer lá no Maquiavel, né? A fortuna e a virtude, as duas grandes qualidades de qualquer príncipe, de qualquer um que queira governar. A justiça, não há existência humana que não vai discutir o que vem a ser a justiça dos homens, dos deuses, os diferentes tipos de justiça, né? Tá aí os teóricos contemporâneos, né, da justiça para discutir essa problemática. O eremita, né, aquele que se retira, como os essênios, que vive, vamos dizer assim, fora da comunidade, que é o protótipo do indivíduo, né, daquele que vai se desgarrando da reprodução dos papéis sociais ali prescritos. A papisa e o Papa, né? Então aí um desdobramento, né, da binariedade, né, da questão da sexualidade, a estrela, né? Então, bom, isso integra-se com a ideia de que existe um destino, ela está escrito nas estrelas, o mundo. A torre, que é bom, tá lá, é um tema bíblico, né? A torre de Babel, o orgulho humano, a ideia também de superar as nossas particularidades, né? Construindo e chegando àquilo que seria a língua universal. Os amantes, né? Carta mais querida, né? O que acontece, bom, nesse mágico encontro. O louco, olha só que interessante, né? O mago e o louco, elas estão ali como duas figuras, aparentemente, do mesmo princípio, né? O anjo, o diabo, bom, para alguns a sexualidade, para outros, bom, todo temática de Mefistófeles, Asmodeus, Beelzebub, Baal, enfim, como o diabo faz parte, né, dos esquemas interpretativos que a gente tem para a nossa vida. E ao longo dos tempos, o imperador, o sol, né, deu tudo certo, e a lua, os nossos inimigos ocultos, né? A carta preferida dos paranoicos, por isso chamavam-se também os loucos e lunáticos, né? Porque estavam atraídos por essa ilusão, né? Então você pode interpretar, né, o sentido, o significado de cada uma dessas cartas em função assim de um certo contexto histórico, local, da problemática da sua vida. Então, como é que eu vejo isso? Né? Eu vejo como um quebra-cabeça significante, né? Quer dizer, onde você tem aí várias temáticas, onde você tem uma combinatória e onde você tem um processo de reconhecimento hermenêutico. É muito, muito importante para algumas pessoas, né? Então o que se passa comigo eu consigo nomear usando aí a carta do louco. Estou num momento de refundação, estou num momento de sair de mim, estou num momento, enfim, o carro, né? Ou seja, são significantes que são ofertados para uma época que já não se relaciona desta forma com os mitos, né? Já não atribuem aos mitos uma autoridade, né, uma conexão com outros mundos, com a percepção do nosso futuro, mas que lida com isso com uma espécie assim de bricolagem, né? De como eu reconto a minha vida a partir ali daquelas 4 cartas, daquelas 8 cartas, depende dos métodos de você, enfim, de você tirar o tarô. Isso tem, vamos dizer assim, um efeito que às vezes é semelhante assim às colunas de horóscopo, né? Que foram analisadas pelo Theodor Adorno
num trabalho de 1953, se não me engano, né? Que se chama Quando as Estrelas Descem à Terra. Ele pegou ali a coluna mensal ou semanal de um jornal, né? E daí ele mostra como aquilo tem uma inspiração assim de servir, né? Para as pessoas encaixarem seus esquemas de reconhecimento e poder, né? Então, olha, existe uma força superior, né, que me governa, e então eu tenho que me dobrar a isso, né? Quer dizer, é uma atitude diante do horóscopo e pode ser uma atitude diante da tiradora de cartas, né? Vamos ler lá o conto do Machado de Assis, pode ser uma atitude de subserviência, né, ao destino que está escrito, e pode ser, no outro extremo, como estou tentando ler, né, uma espécie assim de jogo, onde a gente vai recriando, nomeando, criando uma história. Acho muito interessante quando os pacientes vão a cartomantes, tiram, né, então a sua sorte, ou os búzios, às vezes, e que voltam com histórias para contar, né? Histórias que dizem assim, não, isso me liga com o meu pai, isso retomou aquele aspecto da minha mãe, aquilo tem a ver com esse evento traumático na minha vida. E você diz assim, olha, é interessante, porque no fundo a pessoa está se mexendo com as cartas da sua vida. Já disse mais de uma vez que o psicanalista é uma espécie de carteiro. Agora vocês estão entendendo, eu não tirei essa história, né? Que ajuda a entregar as cartas que estão em espera, em souffrance, né? Em sofrimento, que ajuda a escrever as cartas que ainda não foram escritas, que ajuda a devolver as cartas que não são para esse destinatário, né? De fato, depende de você. Como disse meu filho Matias uma vez, a minha surpresa quando perguntaram para ele, né? E um pouco assim, já naquela fase, né? Não, mas e aí, Matias, o Papai Noel, existe Papai Noel? E o Matias respondeu, não, o Papai Noel existe, é uma metáfora. Mas como assim é uma metáfora? Não, uma metáfora, é uma forma de dizer, e metáforas existem, né? E as metáforas têm eficácia, né? A gente aprende isso quando estuda como os neuróticos criam seus sintomas em estrutura de metáfora. Eles precisam fazer metáforas. Metáforas são formas de simbolizar as coisas. E às vezes formas patológicas de simbolizar, né? Simbolizações que escapam à própria consciência, simbolizações que ganham vida própria. Uma outra pergunta aqui remeteu ao Reiki, né? O Reiki também, bom, era uma coisa que não tempos atrás não era tão popular, né? Então me é um pouco desconhecido, mas eu estudei bastante a taumaturgia, né? Isso também está lá no meu livro sobre estruturas clínicas e a estrutura da clínica, que é a prática dentro da história da medicina, que foi o último mito a cair, né? O mito teológico, né, de que os reis curam. Então, uma vez por ano, os reis na França, por imposição de mãos, abriam um palácio, as pessoas vinham e eles curavam as escrófulas. Escrófulas são inflamações do pescoço, que podem remeter à tuberculose, mas podem remeter a uma diversidade bastante grande de doenças. E se acreditava que os reis franceses curavam os escrófulas. E se acreditava que os reis curavam, né? Então os húngaros, por exemplo, eu acho que eram especialistas na epilepsia, os ingleses eram especialistas em sífilis, se não me engano. Bom, cada rei tinha sua especialidade, curava tudo, mas curava mais, né? Uma doença em específico. Isso se entrelaça com a mitologia, as mitologias também dos santos, né? Dos santos padroeiros, dos santos protetores, e que todo mundo conhece, né? Quando tem problemas, olha, vamos chamar a Santa Lúcia. O que eu acho que aqui está na pergunta assim de fundo se eu acredito, né, que isso tem uma associatividade, uma força terapêutica, se isso poderia ser usado, vamos dizer assim, em conjunção com a psicanálise, né? Então, nesse ponto, eu sou um pouco chato e radical. Acho que a psicanálise
ela nasce como um efeito da ciência moderna, né? Um efeito, inclusive, das exclusões que a ciência moderna cria em termos da relação com a verdade e da presença do sujeito na ciência. Mas entendo que há, de fato, uma linha divisória do ponto de vista da estratégia de tratamento, né? Ou seja, do seu ponto de vista, né? De que aqui a gente está no plano de um certo naturalismo, né? Que a gente está num plano em que a gente trata melhor as mitologias, né? Os mitos, não se identificando, né? Não comprando, não se identificando com um mito em particular. Alguns vão dizer, não, mas e os mitos da psicanálise e tal? Então, essa é uma grande discussão, né? Porque, no fundo, o pressuposto é que a gente não tem o engano. A psicanálise é uma prática laica. E essas práticas, elas não são propriamente religiosas, às vezes tem uma origem nas religiões instituídas, mas elas são práticas, né, quer dizer, de margem, de borda, né? E que têm uma importância muito grande para os nossos pacientes. Há muitos pacientes que saem de situações terríveis, né, a partir de práticas que você vai dizer, não são práticas científicas, né, mas que a gente está acostumado, né, a perceber, a reconhecer o efeito, né, terapêutico destas práticas, né? Ou seja, é um efeito que tem que a gente pode tentar teorizar, dizer, bom, tem a ver com, como já mencionei aqui, com o hipnotismo, tem a ver com a sugestão, tem a ver com a estrutura dos mitos, tem a ver com narrativização do sofrimento, tem a ver com a rearticulação, né, discursiva, passado, presente e futuro, perspectivação, portanto, que é algo, vamos dizer assim, salubre para as pessoas em geral, tem que ver com isso, e nesse sentido a gente aceita integralmente, e a mim me interessa quando acontece, né? Quando acontece de ter como tenho, né, pacientes que são mães de santo, pacientes que são pais de santo, pacientes que são altas dignidades no espiritismo, ou mesmo católicos, né, ou pessoas que têm interesse e vão, enfim, buscar práticas que muitos, vamos dizer assim, são alternativas, né? Agora, dentro das práticas alternativas, aí eu tenho também uma certa posição. Eu sei que o Reiki é usado como uma prática integrativa, né, pelo SUS, e o Reiki é uma prática oriental que joga com o Ki, né, a força que caminha pelos meridianos e que joga com essa ideia que está aqui, descrita pelo Mark Bloch, os Reis Taumaturgos, e que aparece em muitas formas de xamanismo, que aparece na impostura de mãos, no passe, né, olha lá, o passe da mesa branca, do espiritismo, das práticas, vamos dizer assim, de imposição de mãos, e que, vamos dizer assim, estão no registro da eficácia simbólica, né? Eu não sei se o texto é eficácia simbólica ou é o feiticeiro de sua magia, estão valendo os dois, né? Eles são dois textos integrados, mas me parece que nessa seara, né, a gente pode ter a nossa leitura, pode ter o nosso interesse, pode ter até as nossas convicções, mas a gente não se deixa, né, justificar, levar, introduzir, empurrar, valorizar, né, isso enquanto um sistema, uma visão de mundo, vamos dizer assim, né, mas a partir daquilo que para os nossos pacientes são importantes. E todas as crenças que são importantes para os nossos pacientes são objeto, vamos dizer assim, de atenção, de carinho, de cuidado, de respeito, né, porque para esses sujeitos isso tem uma função. Mas não podemos desprezar que também, e conforme o exemplo que trouxe aqui, há maus usos, né, maus encaixes psíquicos. Então a pessoa que está numa crise psicótica, alucinando, não, mas isso é um encosto, isso é uma possessão demoníaca. Isso não. Né?
são mau uso dessa prática, né? Ou certas formas que hoje a gente vê no judiciário de constelação familiar, isso é uma pouca vergonha, né? É uma mistura escandalosa de religiosidade com, vamos dizer assim, usar aquilo que para todos nós tem uma importância decisiva, que é nós não viemos de couve-floras nem de rabanetes, nós viemos de famílias, e nossas neuroses têm sempre que ver com as nossas famílias. Agora, dizer que a mamãe me mandou fazer isso e aquilo, e o seu sofrimento se explica, e portanto você não tem que fazer nada a respeito por causa disso ou daquilo, adota essa criança ou não, isso para mim está fora de questão. Isso aí faz mal. Faz mal. Tem, então, usos, né? E aí a gente não vai dizer, é do tarô, o tarô é melhor que o reiki é melhor que a astrologia. Não está no objeto. Nunca demonizar o objeto. Mas há práticas que são dentro de seitas, há práticas que são não emancipatórias, há práticas que, como mostrou o Adorno, né, fazem você obedecer, fazem você se tornar dependente, fazem você o que? Fixar a sua posição de saber num outro, que vai te dominar. Quer dizer, aí você tem o quê? A aversão à política da psicanálise, a estratégia da psicanálise nessa matéria, que é recusar o poder que te é imputado. Devolver esse poder para a fala, para o paciente, para a sua história, para o sujeito. Só tem um sujeito e não somos nós, é o nosso paciente. Então, gente, aí está uma volta meio rápida, né? Esse tema assim, arboriza sobre o mundo oculto. Não falamos aqui em alquimia, Paracelso, Eliphas Levi, não falamos aqui em Cabala, Zohar é um livro que tem que ser lido, é fundamental. Não falamos aqui em tantas outras práticas, né, que tem esse sentido ritual, mágico, místico, né, ligado à cura, ligado, como tentei colocar aqui, a ajudar a pessoa a colocar em uma linguagem algo que não está conseguindo ser ou podendo ser dito. Mas para tirar o seu tarô aqui falando nisso, né, eu convidaria que você viesse aqui numa consulta pessoal com a Queronta. Queronta é um tirador de tarôs que é incrível. E pensando nisso, vamos tirar então o tarô do nosso encontro, o tarô desta sessão do Falando Nisso. E isto provavelmente dirá algo sobre o destino de cada um de nós nos próximos dias, nos próximos anos, no próximo milênio. E aí está. A carta chama-se O Mundo. É a carta 21. É a carta que combina com o tio Cris, que fala de tudo, que fala de todas as coisas, que tem pretensões megalomaníacas, de falar sobre filosofia, sobre arte, sobre religião, que se coloca como um sábio, que, enfim, é uma bela mulher, no fundo, que está, assim, envolta, né, nos ritos de passagem das estações, que Bom Vivaldi tão bem descreveu, e que a Queronta representa. Afinal, ele vocês devem conhecer a história, a ideia de que as sementes vão para dentro da terra, lá elas se fertilizam, daí renascem, daí os mitos sobre renascimentos, por exemplo, os mitos egípcios, que estão lá nas mastabas. Então, a Queronta, grande tirador de tarô, o mundo vem com nós, o mundo é nosso, o mundo é de todos nós.